Bom dia, sou Sandrade. Eu sou Suzana Nima e sou diretora do Fórum Einstein. E eu sou muito feliz de receber o senhor hoje. E eu gostaria que o senhor viesse nos visitar, que aqui é um lugar pequeno e muito acolhente, mas infelizmente em vez de convidar o senhor para vir até aqui, eu gostaria de ler alguma coisa que o Einstein escreveu. The religious feeling already appears at an early stage of development in many of the Psalms of David and many of the prophets. In the Hebrew tradition, Buddhism contains a much stronger element of this. So this is Albert Einstein recognizing connections. Isso que eu li mostra aquilo que Albert Einstein já reconhecia, a conexão entre ciência e budismo. E essa sociedade, Einstein foi fundada 27 anos atrás e foi fundada para a fim de criar uma conexão intensa e conversação. E essa instituição foi criada para ter conversação não somente de ciência, mas sobre a filosofia. E gostaríamos de continuar com essa tradição. E nós temos muitos membros dessa associação e temos também ex-seguidores dessa associação, jovens e anciãos. E uma dessa é o senhor Shyam Upuluri de Mumbai, que nos ajudou a organizar esse encontro. E o outro é um professor de budismo e filosofia, professor de filosofia da filosofia budista e grega. E todos esses trabalharam intensamente para organizar esse encontro de hoje. E eu gostaria de convidar o nosso moderador, que é o Amber Carper, sobre o budismo, ciência e a compaixão, para falar. I remember very clearly. Eu lembro muito claramente a sua pequena cidade, o seu pequeno vilarejo, Estônia. That day, I remember. Firstly, I think I was in Sweden. Eu acho que eu me recordo, eu estava na Suécia e fiz uma parada curta na Estônia. É um país muito lindo. Latvia, Lituânia, Estônia. Mesmo que todos Latvia, Estônia são pequenos estados, mas eles são muito organizados, são muito lindos. Eles são muito lindos. E justamente porque mesmo que são estados pequenos, mas a atmosfera é muito aberta. E mainly Russians in Lithuania. E eu ministrei alguns ensinamentos nesses últimos anos para o pessoal da Latávia. Not physical touch. Hoje
mesmo que não tenhamos um contato físico, esse encontro de hoje, mesmo que não tenhamos um contato físico, mas por meio de videoconferência nós estamos vendo uns aos outros e podemos discutir, conversar. E esse tema de hoje, Budismo, Ciência e Compaixão, é organizado pelo Fórum Einstein. Buddhism, Science and Compassion. Now, compassion, all religion carry A compaixão, message of compassion. todas as maiores religiões, elas conduzem, elas carregam a mesma mensagem de compaixão, sobre a compaixão. Emphasis E todas elas enfatizam um coração afável, acalentador. E também tolerância e contentamento e autodisciplina. Todas essas práticas são comuns a todas as maiores religiões, maiores tradições religiosas. Independente das crenças filosóficas de cada religião, muitas dessas religiões elas acreditam em um Deus criador, like our Father, como é nosso Pai. E Ele é o símbolo de amor infinito, do amor infinito. we all, if you think seriously, Se você se pensa seriamente no conceito de criador, desse criador, então todos nós todos os seres humanos somos irmãos e irmãs, filho do mesmo Pai, filho desse Pai Deus. you see, those theistic religion, Aquelas religiões teístas, elas acreditam nesse conceito de Deus criador. you see, automatically Então, develop believe. We all Então, se a pessoa pensa, é seguidor desse Deus Criador, pensa seriamente, eles devem pensar que eles são criados, filhos do mesmo Pai, criado pelo mesmo Pai. the non-theistic religion, mainly from India. Para aquelas religiões não teístas, principalmente algumas que nasceu aqui na Índia, I believe creation of human being. Se acredita na criação dos seres humanos. Eu também acredito na criação dos seres humanos. E a coisa mais preciosa nos seres humanos é o amor afável e compassivo e a compaixão. We are social animals. E agora também os cientistas dizem que nós somos animais sociais e biologicamente todos os animais sociais possuem esse senso de comunidade. You see, concern of your own. Isso significa que eles têm cuidado da sua própria comunidade, porque a sua sobrevivência depende da inteira comunidade. E sem a comunidade, uma pessoa singular não pode sobreviver, nem mesmo os animais, como os pássaros e nem mesmo o ser humano. Todos os seres viventes dependem de sua comunidade. Então, o senso da comunidade é a melhor maneira de satisfazer o seu próprio interesse. Ter cuidado da comunidade, ter cuidado da sua própria comunidade é a melhor maneira de satisfazer seu próprio interesse. Main message Então, todas as maiores religiões, a mensagem principal é aquela do amor afável. number of scientists is begin to feel E, atualmente, muitos cientistas estão começando a perguntar e a pensar sobre a paz interior.
Antigamente, os cientistas ocidentais não tinham muita ideia sobre o que é o que conduz à paz mental. Mas eles agora estão prestando mais atenção sobre como desenvolver essa paz mental, ou essa paz interna. E, primeiramente, para desenvolver a paz mental, devemos compreender o que é aquilo que destrói a nossa paz interna. Aquilo que destrói a nossa paz interna não é um inimigo externo. É o nosso inimigo interno, que é chamado raiva, que destrói a nossa paz mental. Quando surge a raiva, automaticamente a nossa paz mental desaparece. E o antídoto para a raiva, para eliminar a raiva, é a compaixão, o senso de cuidado para com os outros. You respect or develop sense of concern. Quando você tem essa compaixão dentro de você, automaticamente o respeito pelos outros surge. So therefore, E por isso, India's 1,000-year-old tradition sempre eu digo que aqui na Índia já existe esse conceito da ahimsa, não violência, há mais de 1000 anos. Essa tradição milenar fala de ahimsa. Ahimsa quer dizer não violência, quer dizer o que significa não danejar ou não prejudicar os outros. E juntamente com isso, com esse conceito de ahimsa, surge o conceito de karuna, se preocupar com os outros. also now begin to realize E os cientistas começam a compreender agora que a paz mental, a paz interior, é muito importante, é crucial. in order to develop peaceful community. Para que nós tenhamos uma comunidade pacífica, nós precisamos desenvolver essa sensação de preocupação, de cuidado para com os outros. Science and compassion, Buddhism, I think science also, as I mentioned earlier, is it now A respeito da compaixão, realize peace of mind, eu acho que os cientistas, como eu mencionei, como os cientistas estão se interessando, eles dizem que para desenvolver a compaixão é muito importante, é o fator fundamental para desenvolver a paz mental. you see, in order to develop E no budismo, nós dizemos que para desenvolver, a fim de desenvolver a compaixão e a paz mental, não é importante só ter a fé. Como o Buda mesmo expressou nos seus ensinamentos, ó monges eruditos e pessoas laicas, vocês não devem aceitar meus ensinamentos por meio da fé somente, mas devem aceitá-los somente depois de investigar totalmente as minhas palavras e aceitá-los. and E also in Tibet. só então deve aceitá-los. E no Tibete, desde o século VIII, nós Very much emphasis seguimos essa tradição de Nalanda, que é uma tradição indiana, da escola de Nalanda indiana, e nós, que foi implantada no Tibete no século VIII, e nós usamos a abordagem da lógica, a abordagem do pensamento, a abordagem do raciocínio lógico.
E nós levantamos muitos questionamentos sobre os fatores e investigamos por meio do raciocínio lógico e não pela fé. Mesmo os próprios ensinamentos do Buda, que foi ministrado para diferentes discípulos de acordo com suas predisposições mentais. Então, nós devemos investigar todos esses ensinamentos que foram ministrados pelo Buda. Nalanda tradition Então, essa tradição Nalanda indiana diz que mesmo quando nós investigamos os ensinamentos do Buda e encontramos alguma coisa que não é de acordo com aquilo que ele diz, nós devemos investigar. this great thinker of Nalanda E tem um mestre indiano, Losumposa, said não. Buddha's word Não, we must accept because there is a reason. não. Losumposa Nagarjuna, mas também ele disse que certos ensinamentos do Buda nós podemos aceitar e certos ensinamentos do Buda que vai contra o raciocínio lógico, não é de acordo com o raciocínio lógico, nós devemos refutar e analisar novamente propriamente. Emphasis Por isso que a tradição de Nalanda, da Universidade Nalanda indiana, Tibetan, enfatiza muito o raciocínio lógico. although you see it influence Buddhism, Mesmo que no século VII, nós já tínhamos a tradição budista que foi introduzida via China. so very close link. But Então, nós tínhamos um link muito cercano com a China. he preferred Mas no século VIII, o rei Tristan Detsen, ele preferiu convidar os mestres da escola de Nalanda. E ele convidou o mestre Shantarakshita, que era um grande filósofo e um grande mestre do raciocínio lógico. so he introduced E foi ele quem introduziu o budismo no Tibete, de acordo com a tradição de Nalanda. investigation. E por isso, e desde então, nós enfatizamos muito o raciocínio lógico de tudo aquilo que estudamos. E não só, mas Índia também, a Universidade de Nalanda produziu muitos mestres como Dignaga, Dharmakishti, e nós estudamos todos os escritos desse mestre, e não só estudamos, mas nós memorizamos. E eu mesmo, desde pequeno, desde quando tinha 7 anos, que eu estudei esses textos, e nós também debatemos usando o raciocínio lógico. Buddhism. So according to Nalanda tradition, so we Tibet over 1,000 years. E desde quando esse budismo foi introduzido no Tibete por mestre Shantarakshita, Number of scientists nós preservamos isso por mais de 1000 anos. Devido a isso, a esse meio de estudar que temos, os físicos, os cientistas têm muito interesse na abordagem budista da análise e do raciocínio lógico. really showing also the deep
E esses cientistas mostram muita apreciação, mostram apreciação profunda por esse tipo de ensinamento budista. E desde algumas décadas eu diálogo com os cientistas em campos diferentes da ciência e do budismo. Isso. Principalmente sobre como enfrentarmos as nossas emoções mentais, principalmente aquelas negativas. Nalendra Buddha Dharma very much sort of use logical approach like that. So then, all, as I mentioned earlier, E como eu mencionei antes, this is religion. A um nível último, We can say creation of human being. Nós podemos dizer criação dos seres humanos. Mas aquilo que nós devemos focar é que a mensagem principal entre todas as religiões é a compaixão. Anger, Atualmente, nesse planeta, infelizmente, o ódio, o ciúme, a inveja e o medo criam grandes problemas no mundo. nuclear weapon. E juntamente a isso vêm as armas internas, as armas externas que destroem, que causam muita destruição. Mas, fundamentalmente, é a raiva imbuída na mente que faz o uso dessas armas destrutivas externas, dessas armas destrutivas, como as armas nucleares. Eu acho que o importante era que nós trabalharmos na direção de desmilitarizar o mundo. É muito importante. As I mentioned earlier, Como eu mencionei antes, according to theistic religion, brothers, sisters. de acordo com as religiões teístas, nós somos irmãos e irmãs. E de acordo com as religiões não teístas, nós todos somos seres humanos que se baseia cuja própria sobrevivência é baseada na comunidade. Então, para implementar mais essa comunidade, nós devemos desenvolver esse senso de unicidade da humanidade. Compassion, loving kindness. Visto que todas as religiões conduzem esse mesmo tipo de a mensagem da compaixão e hoje em dia mais e mais cientistas eles pensam que a compaixão é muito importante para criar a paz mental e uma comunidade pacífica, harmoniosa. Now today, everywhere, people, you see, showing world peace. Um outro fator que hoje em dia, em todas as partes do mundo, as pessoas falam de o mundo pacífico, mas aquilo que devemos entender que sem a paz mental individual é impossível criar um mundo pacífico. Not thinking anything. No, thinking a realistic way. Nós devemos pensar em uma maneira realística. Realize anger, fear. E realizar e compreender que nós devemos diminuir a raiva, a inveja e o medo, porque nós somos todos parte de uma comunidade humana, nós somos seres humanos. E com esse pensamento, desenvolver a paz interna individual e consequentemente, pensar em desenvolver essa paz individual a um nível mais amplo, mais holístico. E agora gostaria de pedir pelas perguntas.
Muito obrigada, Sua Santidade, pelo seu tempo e atenção que o senhor nos trouxe. A primeira pergunta é de Susan Ema, professora de filosofia e diretora do Fórum Einstein, na Alemanha. Your Holiness, I Sua Santidade, worry about truth and beauty. eu penso muito sobre a verdade e a beleza. A beleza parece crucial para a cura da alma. É criar a paz interna, In my tradition, No entanto, alguns filósofos em minha tradição têm visto a beleza que estar em conflito com a verdade, que muitas vezes são piores do que feias. Jean-Jacques Rousseau escreveu que as artes apenas tecem guirlandas, grinaldas de flores em torno da corrente que nos prendem. Theodor Adorno escreveu que é bárbaro escrever poesia depois do campo de concentração de Auschwitz. Minha pergunta é, em um mundo de grande sofrimento, como podemos conciliar a verdade e a beleza? In the past, we human beings No passado, not much pay attention about our os, internal peace. os seres humanos não prestavam atenção na paz interna, na nossa paz interna individual. If we consider, if you pay more attention about compassion, Mas se presta mais atenção sobre a compaixão, então a compaixão, e como eu mencionei antes, que todos a comunidade humana são irmãs mundial, todos somos irmãos e irmãs, nós podemos promover peace. essa compaixão. Peaceful society, peaceful nation. Consequentemente, nós podemos construir uma paz, uma sociedade pacífica e um mundo pacífico. Expressing Atualmente, eu expresso que sobre a higiene física, que isso inclui tudo aquilo que traz prazer ao corpo, à saúde. Mas eu sempre falo da higiene mental, que é muito importante, ou seja, reduzir as emoções negativas de raiva, de medo, e assim por diante. E se nós desenvolvemos uma mente compassiva, automaticamente reduz esse medo e essa raiva. hygiene of emotion. Por isso que eu falo que a higiene das emoções é muito importante. We can prove E tem people who practice these things E tem os métodos, e nós podemos provar esse método, que as pessoas que são realmente praticantes, eles quando enfrentam problemas, eles podem enfrentar esse problema pacificamente. Eu tenho um monge tibetano que ficou na prisão, ele ficou preso 18 anos na prisão chinesa e muitos problemas, e teve muitos problemas, torturas e assim por diante. E ele finalmente conseguiu vir até aqui e nós conversamos. E ele me disse que durante os 18 anos que ele esteve na prisão chinesa, danger. e algumas vezes ele enfrentou perigos. E eu pensei, ele deve ter pensado, enfrentado perigo de vida. Aí eu perguntei para ele, que tipo de perigo você enfrentou? Ele falou assim, eu tive o medo, enfrentei o perigo de perder a compaixão por todos os chineses. Então, é por isso que eu digo que a prática da compaixão sincera é muito importante. E o resultado de praticar a compaixão é que a mente desse praticante se torna muito mais pacífica.
hygiene of emotion. E por isso que eu insisto na higiene mental, que higiene mental é limpar essas emoções negativas So now e praticar as emoções positivas. very important to educate. Uma coisa importante agora que nós devemos fazer é educar as nossas crianças. Por exemplo, as crianças na sua idade jovem, quando eles são crianças, eles não se importam que tipo de religião, de cor, de nacionalidade pertence a outra criança. Mas eles brincam, sorriem juntamente, sem pensar nessas distinções. When we join, Eu acho que o erro está fundamentalmente quando essas crianças começam a frequentar a escola, onde é enfatizado a divisão entre religiões, nações e assim por diante. Então, nós devemos enfatizar no sistema educacional a unicidade da humanidade, sem falar, sem focar, sem imbuir nas crianças essa distinção de nacionalidade, de cor, de religião. so therefore, our education Por isso que a educação é muito importante includes e a educação atual deve incluir como tema acadêmico emotion. a paz interna, a paz interior. Como se desenvolve essa paz interior em tema paz mental? É por isso que eu sempre menciono que, assim como nos textos tratados indianos falam muito de como desenvolver essa paz mental, essa paz mental, a paz interna, nós devemos incluir embora venha de textos de tratados filosóficos, nós temos de incluir esses temas em forma acadêmica, incluir no sistema escolar em forma acadêmica, que é a base para desenvolver uma família pacífica, uma comunidade pacífica e assim por diante. Which we are facing. Muitos dos problemas que estamos enfrentando hoje, atualmente, principalmente, são criados por nós mesmos, com exceção talvez do aquecimento global, que não é uma criação, não foi criado com as nossas mãos, mas essencialmente a maioria dos problemas que enfrentamos hoje em dia são criados pelas nossas próprias mãos. Destructive emotion. E esses problemas criados pelas nossas mãos têm as suas raízes nas nossas aflições negativas mentais. E por meio da educação nós podemos eliminar essas emoções negativas. E seguindo, do meu ponto de vista, que a educação é o fator fundamental para criarmos um mundo pacífico. Muito obrigado, Sua Santidade. A próxima pergunta é o professor David Schumer, professor de sânscrito e indiano na Universidade Hebraica de Jerusalém, é ativista israelense pela paz, presidente do Conselho e presidente do Conselho Eins Forum. Your Holiness, thank you for being with us today. Sua Santidade, muito obrigada por estar presente conosco hoje. Minha pergunta é, primeiramente, eu digo, o filósofo grego Sócrates disse que ninguém faz o mal conscientemente. Minha pergunta é, o senhor concorda com isso? Existe um impulso humano para a autodestruição? O senhor poderia nos falar sobre a teoria budista do mal? I agree. As I mentioned earlier,
basic human nature. Aí eu sou de acordo. Como eu disse antes, a natureza básica humana é compassiva, porque nós somos animais sociais. Affection from our mother. Assim como desde que nós nascemos, do primeiro momento do nosso nascimento, nós recebemos, em geral, nós recebemos a afeição da nossa mãe. Now modern, also the knowledge. É justamente porque a nossa natureza básica humana é compaixão. Now through education, E, we emphasize more about warm-heartedness than that. eu acho que se nós, por meio da educação, enfatizarmos mais Basic human o amor afável, isso será muito mais cercano à natureza básica humana. many Buddhists Eu sou um monge budista que estudou muitos textos, muitos tratados. basic nature of human being A natureza básica dos seres sencientes, we call pure. That we call a natureza última da nossa mente é pura. E todos nós, seres sencientes, temos esse Tathagata, ou a natureza búdica, que é pura, the theory. pura e clárica. We can Essa é a nossa teoria, que é aquilo que nós acreditamos. E por meio Buddha's mind. por meio do treinamento e das práticas purificadoras, nós eliminaremos essas aflições, emoções adventícias, essas contaminações adventícias e retornaremos à nossa natureza original, que é pura, natureza búdica, que é pura. Basic nature of mind is pure. Então, desse ponto de vista, a natureza básica é pura. E todas as aflições, aflições mentais negativas, que é aquilo que contamina, né, essa natureza pura, natureza pura, mas essas aflições mentais negativas não fazem parte dessa natureza búdica. E por isso que elas podem ser eliminadas por meio de práticas. Or sin Como eu disse antes, os pecados ou as negatividades que nós cometemos depende da nossa motivação. out of compassion, you see some kind of wrathful sorrow. Mas, às vezes, nós devemos fazer algumas ações iradas ou duras, mas o importante é que nós tenhamos a compaixão como base. There are a lot of wrathful deities. So Eu acho que você deve saber que na prática budista Tantra tem muitas deidades iradas, mas se nós não usarmos essas ações iradas dessa deidade, pode se tornar uma coisa negativa. also the Mas essas deidades nos mostra que para domar ou para educar os seres sencientes, às vezes nós precisamos cometer algumas atitudes um pouco mais duras. Mas como mencionei, essas ações duras que nós cometemos deve ser com uma motivação pura e simplesmente imbuída de amor compassivo e exclusivamente para educar os seres sencientes. so actually everything depends on our own sincere Até mesmo para ensinar o Dharma, nós devemos ter uma motivação pura para ensinar o Dharma. No budismo fala que a nível último, todas as nossas ações verbais, mentais e físicas dependem muito da nossa motivação.
with that, Mas se as nossas emoções, qualquer emoções forem motivadas pela raiva, pelo ódio, pela inveja, mesmo os ensinamentos podem se tornar negativos. Por exemplo, eu mesmo, se eu estou aqui penso assim, eu estou aqui nesse trono, pensando que eu ensino para fama, para ganhar dinheiro e assim por diante, esses mesmos ensinamentos que era para educar, para ajudar os seres sencientes, se torna uns ensinamentos pecaminosos out of ou negativos. anger, Então, todas as ações, teaching dharma, actually, então todos esses ensinamentos, ele repetiu a mesma coisa de antes. Thank you, Your Holiness. I will be asking the next question. Buddhism seems scientific, and you emphasized O budismo parece muito atrativo à ciência, especialmente a originação e interdependência de fatores impressionais, onde physics in the way onde se usa a lógica e assim por diante. Mas, especialmente, os ensinamentos da originação interdependente de fatores impressionais se parece muito com o tipo de realidade que a física moderna descreve. Mas o estudo da realidade por parte dos físicos não cultiva a compaixão, nem diminui o sofrimento. Sua Santidade, diminish suffering. minha pergunta é: por que o estudo budista da originação interdependente Ultimate reality gera compaixão, enquanto a física moderna não o faz? compassion, while modern physics doesn't. Can physics Pode a física aprender do budismo como promover a compaixão e outros valores por meio do estudo da realidade última, ou esses são apenas dois campos separados? in Buddhist tradition, Sim. although all major religions, the main message is message of love. Nós devemos entender que todas as maiores religiões do mundo, eles carregam a mesma mensagem do amor afável. E mesmo o budismo, ele enfatiza a importância da compaixão. Then, you see, the opposite or counterforce of compassion is anger. O oposto da compaixão é a raiva. Then, the deeper level, E a um nível, nature, counterforce, anger, e a um nível profundo, aquilo que of anger, elimina a raiva the object appears something independent. é a análise lógica. Por exemplo, quando nós desenvolvemos, quando a raiva surge em nós, nós vemos o objeto que nos causa raiva como existente, inerente por ele próprio. E isso nos causa raiva. Buddhist tradition, one way try to develop karuna. De acordo com a tradição budista, por um lado, tenta desenvolver a compaixão e, contemporaneamente, Views. tenta desenvolver a visão, algumas visões filosóficas, como, por exemplo, como aquela que as coisas não existem como elas nos aparecem. There is big differences. E, mesmo os físicos quânticos dizem que existe uma grande lacuna entre as coisas e entre os objetos e como os objetos nos aparecem. Finally, mental projection. E se nós analisarmos profundamente, de acordo com a física quântica, se nós analisarmos profundamente o objeto que nos aparece, a um nível profundo nós vamos ver que é uma projeção mental nossa. Based on appearances. E no ponto de vista budista, nós dizemos que as maiores emoções destrutivas são as aparências. Absolute something there.
Por exemplo, quando nós vemos nossos amigos, nós vemos como eles são independentemente existentes por eles mesmos, que eles são nossos amigos e assim por diante. Nós projetamos neles uma amizade e assim por diante. Something absolute. Uma coisa absoluta, uma amizade absoluta. E, por causa disso, nós desenvolvemos o apego, Nothing mas, na realidade, nada existe como ela nos aparece. Aquilo que nós projetamos não é assim como a nossa projeção. Nothing independently exists. É por isso que nós usamos a análise lógica, para compreendermos que as coisas não existem como elas nos aparecem. Patidsamuppada. E no budismo nós falamos da originação interdependente, que é Pratityasamutpada, onde diz que todas as coisas são interdependentes. Por exemplo, um inimigo. O inimigo é, a um nível último, é a sua própria criação mental. Por exemplo, aquele que hoje é seu inimigo, pode ser que amanhã, por causa que ele mudou a atitude mental e você mudou a sua atitude mental, ele se torna o seu maior amigo. E hoje em dia, hoje o seu melhor amigo, amanhã se torna o seu pior inimigo devido às atitudes mentais deles e às suas atitudes mentais. Então, tudo isso mostra que tudo é interdependente. You see, things does not exist independently. Então, do ponto de vista filosófico budista, tudo é interdependente. That is in Buddhism, in general, and particularly like Nagarjuna, as I mentioned. Particularmente Nagarjuna, que o mestre Nagarjuna, que em chinês é chamado Longsu Pusa, ele mesmo diz, e nos seus escritos tem muitos ênfases sobre dizendo que tudo é interdependente, que nada existe como ela nos aparece, que tudo é a aparência. As coisas, objetivamente, parece que existem independentemente, mas a nível último, tudo é interdependente. Tudo surge de causas e condições. Also the direct opposite to grasping things. Então, compreender profundamente essa visão é o antídoto. É o antídoto às nossas emoções negativas. Due to many different factors. A compreensão profunda de que todas as coisas dependendo de diferentes fatores. Por exemplo, o inimigo é a nossa projeção ou criação mental. Practice or familiarize compassion. Juntamente com essa compreensão dessa visão, devemos praticar compaixão. Do lado da sabedoria transcendente, devemos pensar que nada existe como ela nos aparece. Por lado do método, nós devemos desenvolver a compaixão, pensando que todos somos irmãos e irmãs. E devemos combinar esses dois, o método e a sabedoria transcendente que realiza a vaziedade. Now, modern scientists Essa combinação é muito poderosa como prática. begin to pay more attention. E, como eu disse antes, os cientistas modernos agora eles começam a prestar atenção nessas sensações internas, nessas emoções internas, em como diminuir essas emoções internas negativas. E, de acordo com minha própria experiência, nós podemos fazer muitas pesquisas e investigações sobre isso. Very much reasoning. A tradição de Nalanda, como eu disse antes,
usa muito o raciocínio lógico So, a lot of things e analisa with modern e scientists. nós temos muito a discutir com os cientistas. Yes, certainly. As I É, mentioned earlier, como eu mencionei antes, scientists already is mentioning we are social animal. alguns cientistas dizem que nós somos animais sociais e qualquer animais sociais, o fator básico que os colocam juntos, essa comunidade juntas, é a compaixão. Time sort of changing. Agora o tempo está mudando. A lot of also the facility. Nós temos muitas felicidades para discutir sobre essas coisas. No passado, as comunidades eram muito isoladas, o mundo era muito isolado. That's what the opportunity. Hoje, com a tecnologia, tem mais oportunidade de discutir sobre esses. Last few decades, you see, Como eu sort of serious discussion with scientists. Como eu mencionei antes, durante essa minha vida, nas últimas décadas, eu tive muita conferência com esses cientistas e eu aprendi muito com eles. Monastic institution. E por causa dessas discussões, as instituições monásticas aqui na Índia, principalmente no sul da Índia, que existe mais ou menos, entre todas as 3 instituições monásticas, tem mais ou menos 10 mil monges, e eu introduzi a eles, eu falei para eles que eles têm que estudar a ciência, incluir no seu currículo monástico o estudo da ciência. E tem um monastério que eles construíram um laboratório para um laboratório científico. Like that. Então nós podemos colaborar mutuamente um com os outros e temos muitas coisas. Then this is the Lubsa also. Oh, interdependence. Oh. As I mentioned earlier, you see two parts. One, practice. Como eu mencionei antes, por um lado devemos praticar a compaixão, o coração afável, um coração acalentador, afável. Do lado da sabedoria transcendente, nós devemos praticar a sabedoria que compreende a vaziedade, que é baseada no raciocínio lógico de que as coisas não existem como elas nos aparecem e que todos esses problemas que nos surgem é devido à nossa crença que as coisas existem, os fatores, as coisas, os fenômenos, as pessoas, emoções e qualquer coisa existem independentemente por elas mesmas, sem depender de causas e condições e outros fatores. E isso nos ajuda a compreender bem esse lado, nos ajuda a diminuir as nossas emoções negativas. Mas essa parte da sabedoria transcendente é mais relevante àqueles praticantes budistas, mas do lado do método da compaixão, cabe a todas as religiões. Who is the current Einstein Forum Fellow? A próxima pergunta é de Shana Wapuluri, na Índia. Sua Santidade, no contexto do método científico, muitas vezes o senhor diz que não se deve confundir, não encontrar algo e encontrar a sua inexistência. Pergunto-me como isso se aplica ao karma. Dadas suas conversas com cientistas reconhecidos, quais são as suas últimas opiniões sobre a noção do karma e causalidade mental dentro do contexto científico?
Karma means action. Karma significa, literalmente significa, a tradução literal significa ação, ato. Os atos mudam momentaneamente, momento a momento, momento após momento. E uma ação, as ações, faz uma ação, essa ação, a ação termina. But then, during verbal action, physical action, Seja action, ação verbal, mental e física, imprint. mesmo que as ações terminam, são momentâneas, o que acontece é as ações deixam umas impressões no nosso contínuo mental sutil que passa vida após vida. E essas impressões podem permanecer até uma era no nosso contínuo mental. You see, some kind of imprint in our mind. Das ações, as ações morrem, terminam, mas o que permanece é as impressões mentais dessas ações que são implantadas no nosso contínuo mental sutil, que passa de vidas após vidas. I think we can say, reach Buddhahood. Also, you see, through Vamos dizer que até para o alcance do estado búdico, isso depende das impressões mentais positivas deixadas no nosso contínuo mental. Porque essas emoções, essas impressões mentais positivas, aquilo que diminui as impressões mentais negativas são as impressões mentais positivas deixadas no nosso contínuo mental, até um ponto que nós alcançaremos o estado búdico. action like that. Nos tornaremos puros até alcançarmos o estado búdico. You see, more discussion with scientists. I personally feel, you see, more sort of conviction. Nalanda tradition. Das minhas discussões, conferências com cientistas, quanto mais eu faço com eles, eu converso com eles, mais eu acredito na tradição de Nalanda. Mas eu confio na tradição de Nalanda. Esses grandes mestres, através de análise, investigações, escreveram vários tratados e textos Those sobre vários temas que até hoje eram desconhecidos aos cientistas. Mas alguns mestres de Nalanda também escreveram que same level. O Sol e a Lua no mesmo nível, ou que o mundo é plano. Tem alguns que escreveram alguma coisa assim, mas isso eu rejeito completamente. Very subtle level of philosophical views. So he expressed some of the Indian master. You see, they already rejected these sort of things. E muitos mestres indianos já rejeitaram essas falas. These Indian master, some of these master, including Vasubandhu. Os mestres tipo Nagarjuna, I'm student. eles descartaram esses escritos, tipo, inclusive, Vasubandhu, os escritos de Vasubandhu. Eu sou seguidor de Chandra Christie, e Chandra Christie mesmo descartou alguns desses antigos mestres indianos. E através de análise, investigações, hoje em dia nós podemos descartar alguns mestres indianos de algumas escolas antigas. Genuine scientist. Por isso que eu digo que se deve fazer muito mais investigações, análise e pesquisas. Discuss. E nós devemos discutir, conversar, debater completamente para chegarmos a pontos corretos, a argumentos corretos. Takasa maungpa tesu chenri ki lamnyan drishe. Then drisong takamare. Isso.
Okay. A Now pergunta. next. Thank you, Your Holiness. Muito obrigado, Sua Two Santidade. more questions. Nós temos The next mais duas one is perguntas. from Carrie Harrison, A professor próxima of English pergunta at Brooklyn College, é de Carrie Harrison, professor de inglês na Faculdade de Brooklyn, Nova York, é romancista e dramaturgo. Dramaturgo. Here in today's America Sua Santidade, are very painfully na América de hoje, vivemos em uma sociedade dolorosamente dividida. Precisamos advisors de toda a nossa capacidade de compaixão. O senhor poderia nos aconselhar em termos de aplicação prática nessa nação raivosa? Em termos de aplicação prática, como curar essa nação raivosa? Now these days, I Como eu express mencionei antes, in education field, we should nós devemos also the idea nós, how to develop peace. nós devemos implementar no nosso sistema educacional como desenvolver a paz mental, como diminuir a competição, a inveja e assim e a raiva. A competição é de dois tipos. Tem a competição positiva e aquela negativa. More other people. Você quer ser o primeiro, então você ajuda as pessoas a Sense of competition is positive. você ajuda as pessoas com todos os meios positivos que você tem. Essa é uma competição positiva. Mas se você a outra competição positiva, negativa é aquela. Você querer ser o primeiro em criar problemas para os outros. I always say emphasis the importance of concept of oneness of Eu sempre enfatizo que a coisa muito importante que devemos desenvolver é a unicidade de 7 bilhões de pessoas. Nós devemos entender que nós devemos coexistir juntos. very important. Então, esse senso de irmãos e irmãs é crucial para isso. Now scientists Como eu mencionei antes, have the sort of view we are social animal. como a visão cientista atual, nós somos todos animais sociais, então nós devemos criar esse senso de respeito uns com os outros. Practical. Isso Narrow-minded people much more worry, much more anxiety. através de experiências, se pode ver que todas as pessoas autocentristas, que pensam somente neles mesmos, eles têm muito mais raiva, muito mais medo. E as pessoas com a mente mais aberta, uma mente mais holística, Shantideva, eles são muito mais seguros de si mesmos. you can learn E como disse o mestre, nós devemos ver os nossos inimigos como os nossos mestres. E, como diz o mestre Shantideva, os seus inimigos são os seus melhores mestres. towards your enemy, Então, se love. se nós mostrarmos o amor o amor e o perdão para os nossos inimigos, esse é um amor verdadeiro, genuíno. Mas o amor que nós mostramos para os nossos amigos é baseado no apego. When you have some feeling of sort of kindness, and you should thank your enemy, then you feel sort of kindness feeling. That's genuine kindness. Por exemplo, quando você sente uma espécie de amor afável, você tem que sentir esse amor afável para o seu inimigo, porque então, quando você pensa que desenvolveu esse amor afável, você
desenvolva esse amor afável para o seu inimigo. Esse é realmente, se você conseguir desenvolver para o seu inimigo, esse é realmente um amor afável genuíno, porque o amor afável que você mostra para os seus amigos é mais baseado no apego. Our final question, Your Holiness. A pergunta final é de Naresh. In St. Petersburg. Ele é professor de História Europeia na Universidade de São Petersburgo e antigo seguidor da comunidade Einstein. Sua Santidade, seria correto colocar uma criança no mundo, visto a presença de tanto sofrimento? Por um lado, devido à crise ambiental e à superpopulação, mais um outro ser humano poderia acrescentar ainda mais o sofrimento geral. Por outro lado, se a criança cresce em condições imperfeitas, pais inadequados, ambiente difícil, a própria criança pode sofrer. O que o budismo nos diz se quisermos exercer a compaixão? Obrigado. As I already mentioned, Como eu mencionei, kindness, compassion, o amor afável e a compaixão all major religious real message. é uma mensagem imbuída em todas as tradições Very religiosas. much related with basic human nature. Porque esses dois conceitos relacionado à natureza humana básica. Since mentally very healthy, calm, so physically also you can develop it. Porque e isso é a base para desenvolvermos a mente pacífica. E quanto mais a nossa mente é pacífica, nosso físico mental também, nossa saúde mental também será beneficiada. Very harmful. Até o nosso coração será beneficiado. As the doctors say, need rest. Os médicos, em geral, dizem repousa, mas o repouso não quer dizer só deitar-se, porque às vezes você pode se deitar, mas tua mente ser muito ansiosa. Então, esse repouso significa repouso mental, não só o repouso físico. A practice of compassion, forgiveness, although these come from religious text, Para a prática da compaixão not a religious subject. para a prática da compaixão e amor afável, isso tudo vem de textos religiosos, mas vocês têm que pegar e implementar esses conceitos como temas acadêmicos, não como temas religiosos. As coisas que são relacionadas ao budismo são exclusivamente para os budistas. Algumas coisas relacionadas ao budismo é só para mente os budismos, mas essa compaixão e amor afável deve ser implementada como que também é relacionada ao budismo, mas deve ser implementada como tema acadêmico. Shantadeva, his one writing, there are few books, but one writing, No escrito de Shantideva, Bodhisattva, Charya Avatara. nos escritos de Shantideva, engajando-se nos atos do Bodhisattva, no capítulo 10, no capítulo 6, enfatiza muito sobre os efeitos negativos causados pela raiva. Then, 8th chapter, E no capítulo 8, self-centered, ele enfatiza muito os efeitos negativos causados pelo autocentrismo, o egoísmo. believer or non-believer, Esses dois capítulos, seja adeptos a uma religião ou não, seja budista ou não, esses dois capítulos são muito importantes,
e nos mostra como pensar nos efeitos negativos do autocentrismo, inner disturbances. do autocentrismo, Sixth chapter, que é o fator fundamental para desenvolver a nossa ansiedade. E o capítulo 6 fala dos efeitos negativos causados pela raiva. the oral transmission. Desde que eu recebi a transmissão oral desse texto, eu experienciei muito a mudança mental, a minha mudança mental. I have some E, leisure time. Read these. e hoje em dia, ocasionalmente, quando eu tenho tempo, eu leio esse texto de novo. Daughter. Eu tenho esse texto So these books, leio o texto de Chandrakirti, Entrando no Caminho do Meio. E esses dois textos são fundamentais e são fundamentais para transformar a minha mente. Isso, how to develop. sem pensar em vidas futuras, nós devemos pensar em como desenvolver e transformar a nossa mente dia após dia. There nangshu ne chamji ninji lagdar tang dewe. So firstly, you see, ka Por quê? Eles estão repetindo a pergunta. Seria correto colocar uma criança no mundo visto a presença de tanto sofrimento? yes, now there's one problem. Este é Population. a superpopulação do mundo é um tipo de problema. So this, we should look more realistic way. Nós devemos olhar para isso em uma maneira realista, de uma maneira realista. There's a limitation. Esse planeta tem um certo limite e além disso, tem o problema do aquecimento global. Por exemplo, depois de algumas décadas, os cientistas me disseram que muitos rios secarão. We have to think. Nós temos que pensar em uma maneira holística no mundo como um todo, incluindo a população mundial. So, with also a certain reason, and then also Nós devemos pensar em uma maneira realista por meio de raciocínio lógico sobre todos esses problemas. will face difficulty. E se tiver ainda muito mais pessoas no mundo, enfrentará muitos problemas. Eu acho, do meu ponto de vista, que um controle de natalidade é uma coisa relevante, Like that. justo por causa dos problemas. More monk. A melhor controle de natalidade é ter mais monges e mais monjas, os mais freiras e mais padres. And it is my honor to thank you, Your Holiness. Sua Santidade, é uma honra para mim agradecê-lo em nome da comunidade de Einstein, Former and present Einstein Fellows for organizing this talk, e quero agradecer também os organizadores dessa conferência for making sure that this broadcast could literally e também quero agradecer o seu time 13 translators e também os 13 tradutores que eu não posso
que não posso vê-los, mas quero agradecer a todos eles de traduzir em 13 línguas diferentes, traduzir esse fórum, que é muito importante. Happy Einstein's Forum, Brandenburg, E, e, perhaps e eu espero, permit us to welcome you sometime here in real life. eu espero que a sorte que futuramente o senhor possa vir pessoalmente nesse Fórum Einstein. Eu me sinto muito honrado de falar com vocês, e eu tenho uma profunda admiração por Einstein, e eu sou muito honrado e muito feliz de ter participado desse fórum. Muito obrigado a todos vocês. See you again. Nos veremos futuramente. So my physical sort of visit Minha Estonia, I don't know. Eu não sei se eu consigo ir fisicamente na Estônia, é meio longe, mas por meio do uso das novas tecnologias, isso é possível. Oh, Ele está explicando que é na Alemanha. thank you. Thank you, Your Holiness. Thank you. And especially E this Germany, especialmente a Alemanha. since my childhood, Desde quando eu era pequeno, so we do not make distinction. nós não fazíamos distinções entre Áustria e Alemanha. Since my childhood, Desde pequeno, developed eu very close desenvolvi one relacionamento muito profundo com duas pessoas alemãs, and then Hara. Hara Yakshnader, que escreveu os 7 anos no Tibete. English teacher. Ele foi meu primeiro professor de inglês. Always you see, also the teasing. Nós sempre brincávamos um com os outros, caçoávamos um dos outros. My first English teacher. Hara foi o meu primeiro professor de inglês. O inglês dele era meio capenga. Also broken English. Então, o seu estudante aprendeu um inglês meio capenga. Bye bye. The Mr. Hara, Miss, you see, till his last day, até o último dia de vida, até o último, warm feeling. Mr. Hara, até o último dia de sua vida, ele se sentia muito cercano ao povo tibetano, maravilhoso. We have understood you despite Mr. Hara's teaching, so thank you for joining us.